gravando, né? Tá. Boa noite para todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou Cecília Zelic, estou presidente do Acolher, né? E em nome do Acolher eu quero dar boas-vindas a todos vocês, né? É um prazer para a gente estar aqui nesse momento, nesse dia, para conversar sobre um tema que a gente considera bem importante, né, que é conhecer um pouco mais sobre o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA, e a gente pede, só para não ficar muito pesado, né, para que todos, durante a live, deixem as suas câmeras e os fones fechados, né? Se tiver alguma dúvida, comentário, qualquer coisa, por favor, coloquem no chat. Não esqueçam de colocar o nome de vocês para que a gente possa identificar, né? E aí, no final, quando a Raquel e o Alisson acabarem de fazer a palestra deles, a gente vai abrir para as perguntas, tá bom? E aí a gente vai respondendo essas perguntas que foram feitas no chat. A gente pede que essas perguntas sejam referentes ao tema. E se vocês tiverem alguma dúvida que não seja sobre o SNA, nossos e-mails estão aqui no chat. Podem, por favor, mandar para a gente, que a gente, ao longo da semana, enfim, a gente vai respondendo para vocês, né? Com relação à declaração de participação na live, conforme a gente informou no e-mail, a gente vai conferir as pessoas que se inscreveram previamente e que preencherem a avaliação naquele link que a gente enviou nos e-mails, né, ao final do encontro, tá? Então, receberão as declarações quem tiver feito a inscrição e fizer a avaliação. Então, para a nossa conversa de hoje, né, nós convidamos a Raquel Garcia e o Alisson Rocha, que participaram conosco da última turma do nosso programa de preparação para pretendentes, o meu projeto de adoção. Eles estão habilitados, né, e aguardando a chegada dos filhos deles. A Raquel é diretora jurídica e advogada especialista em direito civil e direito do trabalho. E o Alisson é docente de cursos técnicos e pós-graduação e também é mestre em administração, especialista em pedagogia empresarial. Então, com a palavra, Raquel e o Alisson. Bom, boa noite, pessoal. A ideia hoje é a gente tentar trazer um pouquinho de informação para todos que estão, né, ou estiveram na mesma posição que nós já estivemos, de dúvidas. A gente sabe que o SNA é um sistema relativamente novo e ele tem um super potencial para ajudar muito, né, nessas questões com relação à adoção, e ele só vai realmente funcionar bem se nós fizermos a nossa parte enquanto pretendentes, tá? Então, por isso a ideia de desmistificar um pouco da ideia do que é o SNA, de como é que a gente pode utilizar, como é que nós podemos fazer com que ele trabalhe a nosso favor, né? E de forma que a gente realmente contribua com o trabalho também dos técnicos, né? Que a gente sabe que hoje é um trabalho maçante no sentido de ter um volume grande de trabalho e poucas pessoas para conseguirem fazer esse trabalho. Então, se nós conseguirmos fazer uma parte que nós temos acesso, a gente já vai estar ajudando também a andar esse processo, caso tenha alguma dúvida, alguma incoerência, alguma coisa que precisa ser corrigida, tá bom? Boa noite, pessoal, eu sou a Raquel, e como o Alisson falou, a nossa ideia quando a gente criou esse material é esse, né, ajudar os pretendentes a entender o SNA e usar a favor de todos que estão no mundo da adoção, né, tanto das nossas crianças, que todos estamos buscando, né, quanto dos pretendentes. E aí, para dar início à nossa palestra de hoje, né, e respondendo a uma série de pessoas que fazem essa pergunta, né, dá para fazer o cadastro de adoção nessa fase de pandemia? Bom, dá para fazer sim. O SNA, ele traz um recurso, né, que justamente é para ser utilizado para dar entrada no processo de habilitação.
Então, para a gente poder começar, né, como é que a gente acessa, né? Então, acessa o site www.cnj.jus.br/SMA. Mas, se não lembrar desse site comprido, né, é simples. É só colocar lá no Google, né, SMA Adoção, vai aparecer aí um primeiro link, né, que é esse que está aparecendo aí na tela, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, SMA-CNJ, e clica nele. Clicando, ele vai direcionar para essa próxima página. Bom, aí aqui, precisa ter um cuidado, né? Porque às vezes a gente vai no automático, a gente acaba preenchendo no campo errado e a gente acha que está dando algum erro no cadastro. Então, vamos entender como é que funciona aqui, né? Então, nós temos aqui, basicamente, 3 fontes de acesso. A primeira, né, que aparece aqui usuário e senha, né, nessa parte SMA, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, essa parte que consta usuário e senha não é para gente que já é habilitado e nem para quem quer começar a dar entrada no processo de adoção. Essa primeira página, ela é usada pelos técnicos, é pelo pessoal do fórum. Então, é tomar o cuidado para não preencher de imediato esse dado, até porque não vai ter essa informação, tá? E aí depois, onde está colocando ali a flechinha vermelha, pré-cadastro de pretendentes. É ali que tudo vai começar. Então, clica nesse pré-cadastro de pretendentes. Quando você abrir, né, o pré-cadastro de pretendente, ele vai pedir uma série de dados, de informações. E aí você vai preencher com o máximo de informações possíveis, né, até o final. E no final, vai sair essa tela que a gente está te mostrando, né? Que isso é um protocolo. Vai ser esse número de protocolo e vai sair essa lista de documentos, né? Com o seu nome. E aí você vai pegar esse protocolo, todos os documentos que estão aí listados, e você vai levar na vara da infância e juventude mais próxima da sua casa. Se você mora no interior, geralmente só tem um fórum e uma vara da infância, né? Se você mora numa capital como São Paulo e Rio de Janeiro, existem algumas varas da infância. Então, vai ser sempre naquela que for mais próxima da sua casa, ok? Como que você vai saber isso, né? Como é que você pode fazer esse processo agora na pandemia? Porque todo mundo fala assim, mas o fórum está fechado. Tá mesmo. A maioria dos fóruns do Brasil ainda estão com os prédios fechados ou com atendimento restrito. Aqui a gente vai dar o exemplo de São Paulo, mas se você é de outro estado, basta ali onde está SP, você colocar a sigla do seu estado. Os sites são todos iguais. Então, é www.tj, aqui está SP, mas, por exemplo, se for Minas, você vai por MG, se for Rio de Janeiro, você vai por RJ, assim por diante. .jus.br. E você vai entrar no site do tribunal do seu estado. Aqui em São Paulo, o TJ de São Paulo está fazendo agendamento para você ir lá. E aí você pode clicar nessa tela de agendamento, procurar a vara de infância mais próxima do fórum da sua residência e pedir para agendar um dia, um horário para você ir lá. Ou você pode mandar os documentos e o protocolo por e-mail. Bom, então, como alguns fóruns não são todos que estão ainda fazendo agendamento ou atendendo presencialmente, então você pode mandar a sua documentação por e-mail, né? E como é que eu descubro o e-mail pelo qual eu tenho que mandar? Então, a gente vai mostrar aí o passo a passo, tá? Então, nesse mesmo site, né, do tjsp.jus.br ou o específico da sua região, né? Você vai colocar aqui nesse campo onde está a flechinha vermelha, maior, você vai escrever e-mail, né? E clica ali na lupinha. Bom, ele vai trazer, logo na sequência, lista de e-mails institucionais, onde essa terceira setinha está colocada, né? Está apontada para baixo. Você clica nela e aí ela vai aparecer a relação. Bom, vai abrir, então, esse campo, onde você vai colocar, na verdade, o nome do fórum da sua cidade, né? A gente está colocando aqui o exemplo da cidade de São Paulo, estamos colocando o Fórum de Santo Amaro. Você escreve, então, lá Santo Amaro e clica em pesquisar. Ou, se você mora
na sua cidade só tem um fórum, você vai pôr o nome da sua cidade, por exemplo, Santo André, Santos, seja lá o que for, Atibaia, você vai pôr lá o nome da sua cidade e vai clicar em pesquisar. Bom, depois que você coloca em pesquisar, ele vai trazer uma lista de e-mail das diferentes varas que existem naquele fórum. E aí, então, é onde você tem que se atentar em procurar o e-mail, né, da vara da infância e juventude, ou algum nome parecido com isso, né, o mais próximo disso. No caso de Santo Amaro, ele aparece como Ofício da Infância e da Juventude. Então, é para esse e-mail que você vai mandar, que está colocado aqui do lado. Pode aparecer, por exemplo, vara, pode aparecer cartório, pode aparecer anexo da infância e juventude. Não importa o que está escrito antes. Se tiver escrito infância e juventude, é esse e-mail. Então, aí você pega o e-mail, manda lá toda a relação de documentos, junto com o protocolo que você fez. Então, foi dado aí o início do processo de solicitação para habilitação. E aí o fórum vai te responder esse e-mail, dizer se está tudo certo, e vai te passar o número do processo e uma senha para você acompanhar o processo pela internet. Se por um acaso o fórum não mandar o número do processo e a senha, você pode solicitar. Olha, eu mandei os documentos, vocês falaram que deu entrada, eu gostaria de ter acesso ao número do meu processo e a senha, para poder acompanhar na internet e não ter que ficar aí ligando para vocês, né? Porque eu sei que vocês são muito ocupados, então, para não ficar ligando toda hora, eu gostaria de ter acesso ao processo para eu mesma poder verificar. E aí, gente, é importante entender como é que funciona um processo, né, no fórum. Não adianta você olhar todo dia. Nenhum processo, não é o processo de adoção, nenhum processo de nada tem um andamento tão rápido que aconteça alguma coisa todos os dias. No máximo, uma vez por semana. Então, escolhe lá um dia da semana, né? Sei lá, sexta-feira. Eu vou olhar o meu processo toda sexta-feira. E provavelmente não vai ter andamento toda sexta-feira. Às vezes só tem andamento uma vez por mês, dependendo do ritmo que a vara trabalha. Mas para você também não gerar uma ansiedade de ficar acessando o processo o tempo todo, porque não vai acontecer nada, né? E os prazos da vara, eles correm em dias úteis, não em dias corridos. E, normalmente, a maioria dos prazos, não todos, mas uma grande parte, é de 15 dias úteis. Então, aconteceu alguma coisa, só vai acontecer outra daqui 15 dias úteis. Dificilmente vai ter um andamento no meio disso. Outro prazo importante para você saber se você está em processo de habilitação. Fiz a entrevista com a psicóloga ou com a assistente social. Elas têm 30 dias para juntar o laudo no processo. Não adianta você ficar olhando antes, não vai acontecer nada no seu processo. Só vai te gerar ansiedade. Espera lá os 30 dias. Passou os 30 dias, não chegou o laudo no processo, aí sim você pode mandar um e-mail. Olha, fiz a entrevista dia tal, e ainda não vi o laudo no processo. Será que eu poderia verificar com a assistente social ou com a psicóloga, né? Se aconteceu algum problema? Mas também não adianta verificar o tempo todo. E vai gerando só uma ansiedade desnecessária para vocês no processo. Sempre com essa perspectiva, né, de que o volume de trabalho, muitas vezes, da equipe técnica, ela é grande, né? Então, quando a gente fala de mandar o material, né, os documentos, para dar início no processo de habilitação, nós temos que entender que a equipe técnica, ela não cuida só disso, né? Então, mandei o e-mail hoje, não adianta daqui 2 dias esperar que a resposta chegue, porque a equipe técnica, ela tem muitas outras atividades além desse processo de adoção. Exatamente. A adoção é uma das coisas que a Vara da Infância faz, e é o que talvez ela faça menos, assim, em termos de coisas. O que ela mais tem de atividade é cuidar das questões das crianças, de violência, as crianças estão sendo acolhidas, institucionalizadas, e nem sempre uma criança que é acolhida, ela vai ser disponibilizada para adoção. Muitas vezes ela vai voltar para sua família de origem. Então, esse é o principal foco da Vara da Infância e não o pretendente.
Então, a gente precisa, é muito importante que o pretendente entenda o seu lugar no processo, para não ficar achando que o fórum está lá para trabalhar para a gente. Ele não está. O fórum está lá para trabalhar para as crianças, para o bem-estar das crianças, porque é melhor para as crianças. Então, nós não somos o foco, nós não somos os mais importantes. Quando a gente entende isso, a gente começa a tratar com mais leveza o processo. A gente entende que eles têm muitas coisas importantes para cuidar das crianças e que no meio de tudo isso eles ainda vão cuidar da adoção. Então, tirar um pouco dessa ansiedade e desse foco no pretendente e colocar o foco na criança, que é o objetivo do ECA, é a proteção da criança e do adolescente. Bom, então, uma vez feito esse processo, né, iniciado o processo de adoção pelo SNA, agora a gente vai partir para uma próxima etapa, né? Uma vez que a pessoa fez todo o processo legal, né, de habilitação, ela já está habilitada, por que eu tenho que verificar as informações no SNA? Então, agora a gente vai para uma próxima etapa, que é o que o SNA nos possibilita auxiliar na verificação. Bom, então agora a gente vai para uma outra aba, né? Então, essa aba do lado direito, onde está a flechinha vermelha, você já tem aí os seus dados, né, para entrar no seu processo. Então, você vai colocar lá acesso a pretendentes. Então, lembrando que esse acesso a pretendentes é somente para quem já está habilitado, tá? Então, uma pessoa que ainda está no processo de entrevista com a psicóloga, assistente social, alguma coisa do tipo, ela não consegue acessar essa aba de pretendentes. E aí você vai colocar o quê? O seu CPF, se você é sozinho, só tem uma opção, se você está adotando com mais alguém, pode ser qualquer um dos CPFs, sem ponto, sem nada. E o número do processo, que é um número grande, que tem 20 dígitos e é um número igual para o Brasil todo, não importa de onde você sempre vai ter 20 dígitos. E aqui vale a pena uma questão, né? Coloquei lá o meu CPF e coloquei o número do processo, conferi, vi que está certinho, cliquei em iniciar. E aí apareceu assim, pretendente não encontrado. Existem algumas opções para essa opção. Se você não foi encontrado, pode ser que você já saiu a sua sentença, a sua decisão de habilitação, mas o cartório, o técnico, ainda não cadastrou você no SNA. Então, aí você manda um e-mail falando, olha, saiu a decisão, mas eu tentei acessar o SNA e está dando não encontrado, né? Eu queria saber se já foi feito o cadastro, o que falta para eu ser inserido no SNA. Ou pode ser também que tem algum dado errado, ou o seu CPF está errado, alguma coisa errada, e aí não vai entrar mesmo. E aí, da mesma forma, manda um e-mail, informa que não está conseguindo acessar e pede para eles verificarem se tem algum erro, algum problema no seu acesso ao sistema. É importante a gente entender que o processo de habilitação ele é nosso, né? Então, é de nossa responsabilidade cuidar dele, ou seja, acompanhar para ver se está tudo caminhando bem, se as informações estão de acordo. Se tem algum erro, algum equívoco, nós solicitarmos para poder fazer a correção. A equipe técnica pode fazer isso? Claro que pode fazer. Mas, como já foi mencionado, o volume de trabalho é grande, né? E a gente sabe que a quantidade de técnicos, de profissionais para essa área não está de acordo muitas vezes. Então, por isso, se nós começarmos a colaborar, né, com esse processo que é nosso, da nossa preocupação, tudo vai caminhar muito mais rápido. Então, quando a gente faz isso, né, de avisar, por exemplo, a equipe técnica, né, de que existe, de repente, um erro no número de CPF, num dígito, alguma coisa do tipo, nós estamos um ajudando ao outro, né, e todo mundo sai ganhando com isso. E aí, deu tudo certo, você colocou lá os seus dados, o CPF e o número do processo, e entrou. Quando você entrar, a tela que aparece é essa, né? Registro de pretendentes. Essa é a tela inicial do sistema, e ela tem 4 abas, né? A primeira é dados do registro, depois características da criança ou adolescente a ser adotado, dados do pretendente 1, dados do pretendente 2. Essa é a tela que você vai encontrar. A gente vai agora falar de cada ponto dessa tela e explicar direitinho para vocês o que se refere a cada coisa.
Bom, essa tela aqui estava com um monte de informação, a gente vai trazer então cada uma delas, nós vamos explorar cada uma dessas informações, porque muitas das informações que estão lá, tem inclusive um texto que já tira muitas das dúvidas que nós temos enquanto pretendentes, e faz com que a nossa espera fique um pouco mais tranquila, mais leve, tá? Bom, então vamos começar aqui no campo de registro de pretendentes, dados do registro. Então, quando você clica lá em dados do registro, vai abrir essa próxima página. Aqui é onde você pode verificar as informações, né? Bom, então aqui aparece, né? Situação. A habilitação válida expira, e nesse exemplo nós estamos dando, 704 dias. Bom, se você já está conseguindo acessar, é porque você está com a sua habilitação válida. Então, ou seja, tem que aparecer com habilitação válida. Esses 704 dias é a quantidade de dias que vai diminuindo, porque você, a partir da data que você é habilitado, conta-se 3 anos para você ter que fazer uma renovação dessa habilitação, se caso você não for contemplado com a criança, né? Se o seu filho não chegar. Depois, na linha de baixo, tem a data da classificação. Essa data é a data que o juiz deu lá o seu ok, dizendo que você está habilitado, né? Então, é a data da sentença da sua habilitação. E abaixo está a data de validade. Essa validade são os 3 anos contados a partir da data da habilitação da sua sentença. Ou seja, essas 3 informações, elas se conversam, tá? E o que acontece, né, quando acaba a validade? Você precisa pedir a renovação. Então, um pouco antes, aconselha-se que 1 mês antes de acabar a validade, você procure o fórum, procure a vara da infância e fale, olha, está para vencer a minha habilitação e eu gostaria de renovar a habilitação. E aí, algumas varas vão te chamar, não para uma nova entrevista, mas para uma conversa, um bate-papo, saber como você está, se você tem as mesmas expectativas ainda, se você quer fazer alguma alteração, e aí a sua habilitação vai ser renovada. Aqui vale uma dica, ninguém vai te ligar para dizer que a sua habilitação vai vencer ou que venceu. Essa responsabilidade é sua. É como a sua CNH, sua carteira de habilitação de motorista. Ninguém liga para dizer que ela venceu ou que ela vai vencer. É uma responsabilidade sua, se você quiser renovar, entrar em contato com o Detran e fazer a renovação. Aqui é a mesma coisa. A responsabilidade é sua de entrar em contato com o fórum e pedir a renovação. Bom, depois tem um texto, né, que vem nessa primeira página, que é importante nós lermos, porque ele esclarece muitas dúvidas que nós criamos, né, ou até mesmo alimentamos. Então, a gente vai trazer esse texto aqui, vamos ler na íntegra, né, parece muita coisa, mas não é, mas ele é muito rico de informação. Então, vamos lá. Então, ele começa assim, olha, prezados pretendentes, a sua classificação na comarca e no estado mudará constantemente, em decorrência de adoções ou renovações referentes a pretendentes em colocação anterior à sua. Ou seja, então não precisa se assustar se hoje você está na posição X, amanhã você cai um pouco e depois você sobe de novo. Isso é normal acontecer, tá? Isso faz parte do processo. E o próprio texto ele vai explicar por que isso acontece. Por exemplo, caso um pretendente na sua frente, na fila, inicie a adoção de uma criança, ele sairá da lista e a sua posição progredirá. Ou seja, você estava na posição 250, você cai para a posição 249. Esse é o processo, né? Contudo, é possível que o pretendente saia da fila apenas temporariamente. Explico. Um pretendente pode solicitar a renovação da sua habilitação no último dia da validade do seu processo. Nesse caso, o sistema suspenderá as buscas enquanto não houver decisão judicial de renovação. E o pretendente sairá da fila, uma vez que a sua habilitação perdeu a validade. Contudo, após a renovação, o mesmo voltará à mesma posição e o pretendente que havia ganhado uma posição voltará à sua colocação original, ou seja, você vai subir de posição de novo. Por quê?
o pretendente tem o direito de pedir a renovação até o último dia do prazo. E isso explica uma série de perguntas que vieram nesse sentido. Por que a posição na fila subiu, mais ou menos no mês de julho, agosto, a posição de todo mundo subiu? Porque o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, soltou uma norma dizendo que todas as habilitações que se venceriam nesse ano de 2020 foram prorrogadas automaticamente para 2021 por causa da pandemia. Porque os pretendentes não poderiam ser prejudicados por essa perda da validade nessa situação de pandemia, porque eles não têm como ir no fórum para fazer a renovação. Então, para que ninguém fosse prejudicado e a habilitação perdesse a validade no meio da pandemia, todas foram revalidadas. Então, todo mundo que vencia a habilitação de março até agora, até o final do ano, todas vão vencer só em 2021. E isso saiu mais ou menos em julho, então todo mundo estava caindo, e aí, bum, subiu. Todo mundo subiu a numeração na fila. E foi um desespero para muita gente. Por que subiu? Porque subiu muito em alguns lugares, né? Aqui em São Paulo subiu muito. E é essa a explicação. Bom, e ainda continuando nesse texto, né? Além disso, esse sistema faz a conferência entre o perfil da criança ou adolescente disponível à adoção e o perfil desejado pelo pretendente. A vinculação é sempre feita respeitando a ordem cronológica de classificação do pretendente, a data da sentença de habilitação, que aparece lá na primeira página, né? Como geralmente os perfis mais procurados são de crianças menores, sem problemas de saúde e não pertencentes a grupos de irmãos, e aqui a gente até colocou em amarelo porque vale ressaltar, como se tem muito mais pretendentes do que crianças e adolescentes disponíveis à adoção, as crianças e adolescentes que não se encaixam nesses perfis acabam sendo de mais difícil colocação. Ou seja, a gente aqui, esse texto, né, que o próprio SNA traz, ele tira um pouco dessa ideia que muita gente ainda tem, de que, nossa, existem tantas crianças no abrigo, né, nos orfanatos, e a gente aqui com tanto amor para dar, e por que o fórum o processo é tão moroso, tão demorado, né? Não, isso não é verdade. Ou seja, não existe essa quantidade de criancinhas, bebezinhos, que estão lá no fórum esperando pessoas que estão aptas para poder derramar o amor delas, né? A verdade é que esse perfil de criança, né, criança pequena, sem deficiência, sem grupo de irmãos, essas crianças, elas são absorvidas pelo sistema muito rapidamente. O que se tem em maior quantidade são crianças fora desse perfil, crianças maiores, com grupos de irmãos, com algum tipo de deficiência, e aí, como esse não é o perfil da maioria dos pretendentes, essas crianças acabam ficando muito mais tempo para serem adotados. Então, hoje, nós temos muito mais pretendentes do que crianças para serem adotadas. E aí, o SMA continua dando um exemplo, né? Em um determinado município, o pretendente X está na 10ª posição, e o seu perfil aceita crianças de 0 a 13 anos. Nesse mesmo município, os 9 primeiros que estão na frente dele aceitam crianças de, no máximo, 7 anos. A primeira criança a aparecer para adoção nesse município tem 10 anos. Quem vai ser chamado primeiro? O número 1 da fila ou o 10º, que aceita até 13 anos, né? E isso não quer dizer que vai furar a fila, não existe isso de furar a fila. Só que o 10º, ele aceita uma criança maior do que todos os outros que estão na frente dele aceitam. Então, nesse exemplo, o pretendente X acaba adotando antes dos outros 9 que estavam na sua frente, né? Como foi mencionado, isso não é furar a fila, isso é uma hierarquia com base no perfil da criança e do pretendente. Neste caso, a ordem de habilitação
não foi de maneira alguma desrespeitada, apenas o sistema não vincula crianças e adolescentes a pretendentes que já manifestaram um perfil desejado diferente das crianças que aparecem. Em resumo, nem sempre a ordem de colocação de um pretendente está diretamente relacionada ao tempo maior ou menor de espera para a adoção. Isso não significa que a fila foi desrespeitada. Muitas vezes a gente acaba ouvindo isso, né? Fulano, né, entrou na fila depois de mim e já a criança, o filho dele já chegou. Essa é a justificativa. Quanto mais aberto o perfil em termos de idade, etnia, aceitação de grupos de irmãos e doenças, mais rápido tende a ser a espera pela adoção. Então, esse é o texto que o próprio SNA traz de orientação e que acaba tirando muitas das dúvidas que a gente acaba até alimentando, né? Muitas pessoas comentam e a gente acaba corroborando com esses comentários, sendo que, na verdade, não é real isso que nós estamos, muitas vezes, contribuindo, né? Tem uma justificativa e essa justificativa ela é clara. O próprio SNA ele traz essa clareza. É muito importante que os pretendentes e o trabalho que os grupos de apoio fazem como acolher, trazem esse esclarecimento, essa luz para os pretendentes. Os pretendentes, na maioria, ainda têm uma ideia muito romântica da adoção, daquela coisa antigamente, que tinha uns orfanatos, que tinha lá um monte de criancinha, que bastava você ir lá e escolher uma para você adotar. Isso não existe, né? Não existe orfanato, agora o que existe são abrigos ou saicas, e não existe isso de ter criança órfã, é muito raro uma criança órfã, é só você pensar na sua própria vida, na sua família. Se um sobrinho seu perde os pais, ele vai para o abrigo? Não vai, porque você ou alguém da sua família vai acolher essa criança. Então, é muito raro ter essa criança em situação de orfandade. Até tem, mas não é a maioria. Quem são as crianças que estão para adoção? Isso é uma coisa que o pretendente precisa entender, né? Quem são essas crianças de verdade, reais, de carne e osso que estão lá? São crianças que, na sua maioria, vêm de uma situação de violência ou de negligência, de maus tratos, que foram retiradas das suas famílias. E elas, geralmente, vêm com irmãos, 2, 3, 4, 5 irmãos, né? De idades variadas, de 13, 10, 7, 5, 3 anos. E os juízes têm uma tendência a não separar essas crianças. Por quê? Porque é muito duro, elas já perderam tudo, elas perderam a sua referência de família. Então, perder um ao outro, né, é muito triste. Então, eles só separam os irmãos em último caso. Eles não vão dar nunca preferência para separar. E são essas as crianças de verdade. Aquele bebezinho Johnson, né, uma menina branca, loira, de olho azul, perfeita e saudável, só existe na TV. Não tem, né? Até porque a realidade do nosso país não é essa, né? A maioria das pessoas no nosso país não tem esse perfil. Então, é muito importante que os pretendentes entendam quais são as crianças que existem de verdade, as reais, não as ideais. Bom, aí depois tem o campo, né, seguindo, que vem as posições, né, o chamado número da fila, né? Onde é que eu verifico, como é que eu distingo? Então, aqui no SNA, ele traz 4 campos de informação, onde 3 deles trazem informações de posições diferentes. E essas posições a gente precisa entender até para que acalme o nosso coração, a nossa ansiedade. Se você é de uma cidade pequena, a posição no órgão julgador vai ser igual à posição no município, porque o órgão julgador e o município é a mesma coisa, só tem uma vara naquele município. Então, a posição do órgão julgador vai ser igual. Nesse exemplo, seria 242 e 242, né? Numa cidade pequena que só tenha uma vara. Esse exemplo que a gente está pegando é de São Paulo. Aqui em São Paulo existem muitos fóruns, se eu não estiver errada, são 12, e 12 varas diferentes. Então, você vai ter a posição no órgão do julgador, que é a posição naquela vara onde você foi habilitado.
Depois vem a posição no município, que é na cidade, aqui no exemplo é na cidade de São Paulo. Então, aí é a soma de todas as varas, é a sua classificação dentro daquela cidade inteira. E depois, lá em cima, vem a posição no estado. Aqui, a gente está falando do estado de São Paulo, é onde tem o maior número de pretendentes no Brasil. Então, geralmente, o número no estado é muito alto aqui em São Paulo, diferente de outros estados, onde às vezes não chega a ter nem 1.000. Então, isso varia muito de um estado para o outro. E o último campo fala que tipo de pretendente você é. E esse é um campo muito importante, que você tem que prestar muita atenção. Se você disse para a sua equipe técnica que você só quer adotar na sua cidade, vai estar escrito aqui que você é o pretendente municipal. Se você disse para a sua equipe técnica que você quer adotar no seu estado todo, em qualquer cidade do estado, vai estar escrito estadual. Se você disse para a equipe técnica que você quer adotar em outros estados do Brasil, vai aparecer a sigla de todos os estados que você disse sim. Então, um exemplo, você disse sim para todos os estados do Sudeste. Então, aqui estaria escrito assim, SP, RJ, MG, ES. Todos os estados que você colocou. Então, é muito importante você conferir. Essa é a primeira informação que o pretendente precisa conferir se está certa. Porque se tiver errado, vamos supor, você colocou que é estadual e está escrito municipal, você vai precisar mandar um e-mail lá para a vara e conversar com a técnica. Olha, eu entrei lá no SMA e verifiquei que eu estou como pretendente municipal, mas na verdade eu sou estadual. Será que vocês poderiam fazer o favor de corrigir? E eles vão corrigir essa informação. Então, esse é o primeiro dado que você é dono dele, que você tem que tomar conta dele e verificar se está certo. Bom, então essas foram as informações que constam nesse primeiro campo, dados do registro. Agora vamos ver o que consta nessa outra aba, né? Característica da criança e adolescente a ser adotado. Então você clica nele e vai aparecer essa página aqui. Bom, aqui vão aparecer, são poucas informações, e aqui é onde você precisa estar muito atento para verificar se realmente está de acordo com aquilo que foi conversado com a equipe técnica. Aqui é uma área onde pode haver uma incoerência de informações, e por isso que é muito importante que você, que é responsável pelo seu processo, verifique se as informações estão todas de acordo. Então, aqui vai aparecer informações como a idade mínima, né, que você deseja adotar a criança, né? Então, você acordou com a equipe técnica, é esse o perfil, então, se estiver diferente do que você acordou, precisa solicitar que seja feita uma alteração. Depois, a mesma coisa para a idade máxima, né? Não é mais ou menos. Você combinou, você acertou, tem uma lógica, tem uma justificativa, é uma questão de perfil, então você precisa verificar se está realmente tudo de acordo. E se você colocou meses, né? Normalmente a técnica pergunta, né? 5 anos e quantos meses? Se você colocou meses, vai estar escrito lá exatamente o que você combinou. Se não tiver, você tem que pedir para corrigir. Depois vai aparecer a quantidade de crianças que você se cadastrou para adotar. E aí também, se você colocou 1, 2, 3, 4, 5, você tem que verificar ali se está o número correto que você especificou. No gênero, são só 3 opções, masculino, feminino e sem preferência. Então, se você pediu menina, tem que estar escrito feminino. Se você pediu menino, tem que estar escrito masculino. E se você falou que era indiferente, vai estar escrito sem preferência. Bom, depois vem aqui o campo de aceitar deficiências, né? Deficiência física, deficiência mental e doença detectada. Aqui é muito importante verificar esse campo, por quê? Quando você coloca, né? A gente sabe que hoje o perfil das crianças que estão aptas para adoção, na sua maioria são crianças que têm algum tipo de deficiência, né? Seja física, mental, alguma doença, alguma coisa do tipo. Então é muito importante tomar cuidado, porque se você colocou ali, por exemplo, olha, aceita deficiência física? Não. A deficiência mental? Não. A doença detectada? Não. Essa criança existe? Lembrando, qual é o perfil das crianças
que são colocadas para adoção. Então, é muito importante você colocar e observar se as informações que são colocadas lá estão realmente de acordo com aquilo que você combinou com a equipe técnica. Logicamente que aqui, nesse campo do SNA, ele tem um diferencial comparado com o CNA, ele não tem um campo de aprofundamento, por exemplo, do tipo de... aqui está aqui, né? Aceita deficiência física. Ele não está especificando qual é o tipo de deficiência. Pode ser uma deficiência leve, moderada, grave. Então, se você aceita, por exemplo, uma criança que tem alguma deficiência física moderada, isso vale também para todos os outros campos de deficiência, de doença, é importante que você coloque sim. Por quê? Quem é que vai avaliar, né? Vamos imaginar que você é uma criança, por exemplo, com uma deficiência grave, né? Uma deficiência física ou mental. Mas você colocou, né, conversou com a equipe técnica que só aceitaria uma deficiência leve. Se você não colocar que aceita, você não vai ser encontrado pelo sistema. Então, é importante que você coloque que sim, que aceita, e aí sim, a equipe técnica vai fazer esse trabalho, né, de garimpar, de verificar se esse sim que você colocou está de acordo com o perfil da criança que está colocado a pretensão e a adoção. Se a equipe técnica perceber que não, olha, eles colocaram que é uma deficiência leve, mas essa criança está constatado que a deficiência dela é grave, então foge do perfil desse casal, ou dessa pessoa que é pretendente à adoção. Então, provavelmente, a equipe técnica não vai nem entrar em contato, porque está diferente do seu perfil. Mas, até aí, o sistema deu match, ele encontrou. Se você não coloca, ele não vai cruzar, ele não vai encontrar você e a criança, né? Por isso que é muito importante verificar se as informações que você colocou nesse campo de aceita deficiência, né, física, mental ou doença detectada, tem que estar muito claro e tem que estar de acordo com aquilo que foi combinado. Principalmente no campo de doença detectada, né, a criança ela pode ter, por exemplo, uma asma leve, né, pode ter uma alergia simples. Se você coloca que não aceita, essa criança que pode, de repente, todos os outros critérios, né, de saúde em perfeito estado, ela não vai aparecer para o seu perfil, porque você colocou não. Então, é muito importante rever essas informações, tá? E aí, tem depois o campo de aceita irmãos. Nesse campo de aceita irmãos, antes de entrar nele, só para finalizar isso que o Alisson falou, o técnico, ele tem uma tela diferente dessa que a gente, pretendente, vê. Os técnicos, eles preenchem um cadastro diferente disso que a gente está vendo. No cadastro do técnico, tem muito mais opções e tem opção de observações. Então, o técnico, ele coloca lá no campo de observações quais são as deficiências que você aceita. Ele consegue fazer isso e ele tem acesso, ele vê muito mais do que você. Então, não precisa se preocupar, porque o técnico vai conseguir fazer esse filtro, tá bom? E no campo de aceita irmãos, é importante você verificar, porque aqui pode acontecer um equívoco. Reparem bem, aqui a informação no exemplo está escrito aceita irmãos? Sim. Mas na quantidade a ser adotada, tá 1. Isso é possível? Não, né? Porque 1, no mínimo mais 1, se eu aceito irmão. Então, ali na quantidade tem que ser 2. Porque quando o técnico está preenchendo, para ele aparece assim, quantidade máxima de crianças a ser adotada. Então, se você aceita um irmão, a quantidade máxima são 2. Então, ali naquele campo tem que estar escrito 2. A única opção para 1 é não aceita irmãos. Então, se aqui tiver algum equívoco nesse sentido, você só se cadastrou para uma criança, tem que estar escrito não aceita irmãos, ok? Então, reparem bem, porque esse também é um campo que pode conter equívoco de preenchimento e que vocês precisam orientar a equipe técnica para corrigir os eventuais equívocos que apareçam. E o último campo fala sobre etnia. São várias opções, branco, pardo, negro, indígena, enfim, vai estar ali aquilo que você disse sim. Se você disse sim
para tudo, disse indiferente, vai estar indiferente. Se você colocou algumas opções, vão aparecer só as opções que você disse sim. E é importante, se, por exemplo, aparecer alguma informação nesse campo, né, como nos outros, diferente, você observar e entrar em contato com a equipe técnica para corrigir. Porque senão você pode pensar, não, eu vou deixar, né, porque vai que aparece, mas você está realmente preparado para poder acolher uma criança neste perfil, né? Então, não se pode pensar em deixar ali só para tentar aumentar as chances. Tem que se pensar que esse perfil que foi colocado ali foi conversado, foi trabalhado. Então, se você não está preparado para acolher uma criança na etnia que está colocado ali, tem que ser feita a correção. Porque senão você vai ter um problema lá na frente que poderia ser evitado. E é um problema para você e muitas vezes até para a criança, né? Porque de repente você não se preparou para uma criança de uma determinada etnia, mas a criança chegou e você decidiu tentar. Só que pode ser que não dê certo. E a gente está falando de vidas. A gente não pode tentar arriscar, né? Tem que estar muito amadurecida essa questão. Se não está muito claro, coloque somente o que tenha certeza que foi combinado com a equipe técnica. E assim, tem alguns exemplos que a gente vê em alguns grupos de adoção sendo relatados. Por exemplo, se você colocou opção de adotar no norte do país, Amazonas, Amapá, Acre, Pará, ali existem muitos migrantes e imigrantes, né? Então, pessoas que vieram da Venezuela, Bolívia, Peru, e que vieram para cá, às vezes, refugiados ou de forma ilegal, e por qualquer questão, essas crianças foram disponibilizadas para adoção. Essas etnias não são caracterizadas como indígenas, tá? Indígena é só o nosso indígena. E então, se você não aceita indígena e você colocou o norte do país e você não quer uma criança com essas características, por exemplo, desses latinos, isso precisa estar muito claro para a equipe técnica, para que isso seja colocado no seu perfil. Porque, assim, se o sistema te chamar, a equipe técnica te chamar, e a criança, eles entendem que a criança está no seu perfil, e você recusar, você só pode recusar 2 vezes, uma recusa injustificada. Depois disso, você é excluído do sistema. E o juiz pode te chamar para uma audiência para você explicar por que você está recusando. Porque isso não é uma brincadeira, então você tem que ter certeza. Então, qualquer dúvida no preenchimento desse cadastro, você precisa esclarecer com a vara. Porque se o sistema te chamar e a vara te chamar, e você falar, mas não era bem isso, você pode ter problemas. Lembrando que, assim, essa ideia dessa exclusão do sistema porque, assim, o perfil está montado, a criança foi identificada, você foi chamado 1, 2 vezes e tem alguma coisa errada. Então, é o momento de falar assim, opa, peraí, tem alguma coisa que está errada. Então, é por isso que muitas vezes pode ser que aconteça da equipe técnica, do juiz solicitar que seja feita uma nova avaliação, né? Porque alguma coisa tem errado. Se já foi conversado e está claro o perfil da criança e está claro o que o pretendente quer, onde é que está o erro? Não dá para poder ficar tentando e errando. Então, algum ponto, alguma característica não está bem definida para uma das partes, ou seja, ou a pessoa que está adotando não tem clareza do que ela quer, ou a equipe técnica não preencheu, de repente, a informação de acordo com o que você está pensando. Ou seja, houve alguma falha de comunicação aí. E isso precisa ser corrigido, porque a criança não pode ser penalizada por uma dúvida do adulto. O adulto precisa resolver essa questão antes, porque se adota a criança e depois fala, mas não era bem essa criança que eu queria, não me identifiquei e tal, não é um brinquedo que a gente pode devolver. Nós estamos falando de vidas. E aí a gente vai gerar uma consequência que talvez seja que a gente não consiga mudar mais nessa criança, né? Um dano. Por isso que tem que ter muita clareza. Não tem problema, por exemplo, o fórum, né? A equipe técnica te ligou, uma criança que apareceu e de fato você chegou lá e não está de acordo com o perfil que você tinha colocado e você recusar, né? Só que aí você tem que justificar, olha, é que essa criança, por exemplo, tem uma deficiência assim, assim, assado. E no meu perfil, eu coloquei que seja só com uma deficiência, por exemplo, leve, né? Ok, é compreensível, ou seja, houve ali algum detalhe que escapou, né? De repente, até o fórum, a equipe técnica, às vezes, a TG trouxe para que você pudesse
de repente, para você aquilo ali era mais tranquilo, você não levou tanto em consideração. Mas é importante que tenha clareza da recusa, né? Por que eu estou recusando? É só um gosto, né? Então, se é só um gosto, tem alguma coisa que está falhando na comunicação. Bom, depois dessa página, né, que é muito importante, todos os dados têm que ser analisados e verificados um por um, para não ter equívoco, você tem uma outra aba que vão estar os seus dados, né? Se for um casal, duas pessoas adotando, vai ter os dados de um e os dados do outro. Se for uma pessoa sozinha, só o dado dessa pessoa. Então, quando você clica lá, vai aparecer esses campos básicos, né? Nome do pai, da mãe, estado civil, escolaridade, profissão, nacionalidade, estado de origem, município de origem, o nome, o CPF, o gênero, data de nascimento, RG e o órgão emissor. Ou seja, são todos dados que você, pretendente, tem condições de verificar e, se tiver alguma coisa errada, fazer a correção. Você tem que solicitar para a vara corrigir, né? Qualquer coisa que estiver errado, você tem que pedir para eles corrigirem. Você não consegue corrigir. Aqui vai ter os seus dados de endereço, né? Também é importante você corrigir certinho, se tiver qualquer erro. E uma coisa que também todo mundo pergunta, e se eu mudar de endereço? Você é obrigado a comunicar ao fórum. Se o fórum descobrir que você mudou de endereço e não comunicou, isso pode trazer consequências graves, inclusive a exclusão do sistema. Então, é obrigação do pretendente manter o seu cadastro atualizado e informar a sua mudança de endereço, porque se você muda de endereço, provavelmente você mudou de fórum, e aí o seu processo tem que mudar de lugar. Ele não começa de novo. Da onde está, ele continua. Só que tem que mudar de um fórum para o outro, o juiz manda para o outro juiz e o seu processo prossegue. Mas ele tem que ser alterado. Nessa mudança, pode ser que, de repente, a equipe técnica te chame para uma conversa, só para saber se está tudo certo, se houve alguma alteração, te conhecer, e a vida segue, tá? Não traz nenhum prejuízo essa mudança, é um processo normal. E aqui tem o único campo que o pretendente pode mexer. Único. São os meios de contato. Aqui você pode pôr todos os meios de contato que você tiver. Tem muitas opções nessa flechinha. E-mail, telefone fixo, telefone celular, pode pôr todos os telefones que você quiser. E pode pôr, assim, contato 1, contato 2, contato 3, quantos você tiver. Não tem limite. O quanto mais contato, melhor. Lógico, né? Você não vai pôr o contato da sua vizinha, do seu amigo de trabalho. Tem que ter um pouco de coerência, né? Então, você pôs o seu, do seu esposo, se você é casado, da sua mãe, da sua sogra, do seu trabalho. Tá bom, né? Também a gente não precisa exagerar. O importante é que essa informação esteja atualizada. Mudou qualquer coisa, a responsabilidade é sua de colocar a informação. Ninguém tem como saber que você mudou a sua informação. E existem muitos casos de pessoas que ficaram na fila anos e o fórum tentou entrar em contato muitas vezes e não encontrou a pessoa mais. A pessoa tinha mudou de telefone, mudou de cidade e nunca comentou. E aí depois ela vai lá e fala, poxa, eu tô há 6 anos na fila e ninguém nunca entrou em contato comigo. Não, mas vamos verificar aqui os seus dados. E os dados estão todos desatualizados. Então, essa é uma responsabilidade nossa, como pretendente, de manter sempre correta. Bom, depois vem o segundo meio de contato, que é basicamente a mesma ideia, né? Ou seja, um campo para que você possa colocar mais informações. O que tem que se lembrar é que é o seguinte, as informações aqui são para poder te encontrar, né? Não é para encher só para ter o máximo de informação. Você coloca aí uma informação de um parente, né, que às vezes nem mora perto de você, que nem tem fácil acesso de você, não vai ter serventia nenhuma. Então, é importante que sejam dados de acesso, né, a você que sejam eficazes, para que realmente possa se encontrar. E aí, a mesma coisa que vai estar aqui na aba do pretendente 2, é igualzinha, não tem nenhuma diferença, aí é só conferir se os dados estão corretos. Se a pessoa está adotando sozinha, ela vai preencher somente o campo do primeiro adotante.
E aí, tem uma última aba lá no SMA, que muita gente pergunta o que é isso, né? Essa aba de estatísticas. Ela vale muito a pena que os pretendentes aprendam a brincar, entre aspas, aí nessa aba de estatística. A gente não vai ter tempo para falar dela hoje, mas vale a pena você entrar, mexer, ela é aberta, mesmo para você estar ainda no pré-cadastro, você nem está pensando ainda em adotar, a aba de estatística ela é aberta, ela é pública. Então, você clica lá, você consegue saber, por exemplo, quantas crianças tem para adoção na sua cidade, no seu estado, você consegue saber várias coisas. E aí, por exemplo, né, você mora no interior, numa cidade pequenininha. Você colocou lá que aceita uma criança de 0 a 5 anos. Entra na estatística e verifica quantas crianças existem de 0 a 5 anos na sua cidade. Aí você clicou lá e viu que não tem nenhuma criança nessa faixa etária na sua cidade. O que isso significa? Significa que vai demorar muito a sua adoção. Talvez você precise entender que não existem crianças nesse perfil para adoção na sua cidade. E aí? Bom, e aí que não é um catálogo, né? A gente não encomenda uma criança. Eu quero uma criança de 0 a 5 anos e o fórum vai procurar uma para você. Se não existem crianças para adoção no seu perfil naquela cidade, que bom, a gente devia ficar feliz, né? Sinal de que a cidade é boa, está dando boas condições de vida para as pessoas, a sociedade é uma sociedade bem organizada, ninguém precisou intervir, não tem crianças sendo retiradas das suas famílias em situação de negligência nem de violência. É uma cidade ótima. Pior seria se em todas as cidades do nosso país a gente tivesse 50 mil crianças para adoção. A gente teria falhado muito como sociedade nesse sentido. Então, a gente não pode ficar triste, né? A gente precisa entender isso como ser humano, né? Você não pode querer que tenha um monte de criança lá te esperando. Isso é muito desumano. E entender mesmo como funciona o sistema. Mas o meu desejo é ter um bebê, mas não tem na sua cidade. E vai fazer o quê? Não tem. Você conversa com a equipe técnica e para entender como isso funciona. Olha, e aí talvez a equipe técnica diga para você assim, olha, talvez você espere 10 anos para aparecer aqui alguém que queira entregar uma criança. E não vai acontecer, talvez você tenha que partir para uma adoção em outros lugares, uma adoção internacional, se esse é o seu desejo. Agora, se você é um pretendente de crianças acima de 10 anos, você vai encontrar muitas em todos os estados do Brasil. Existem muitas crianças acima de 10 anos esperando por um pretendente que queira adotá-lo. Esse é um campo que é interessante, até para quem ainda vai começar a fazer o pré-cadastro, né? Verificar, né, qual é o perfil de criança que tem, como fazer cruzamentos, né? Na cidade, no fórum, idade, perfil, etnia, sexo e tudo mais, para saber se realmente aquilo que você idealiza está próximo de uma realidade. Porque, como a Raquel mencionou, de repente, o meu querer não faz parte de uma realidade. Então, talvez seja o caso de eu ter que me preparar melhor para a adoção, entender melhor o que é a adoção, lembrar que a adoção, né, que o trabalho do fórum quanto à adoção não é para satisfazer o desejo, a vontade dos pretendentes, né? A prioridade do fórum, né, da equipe técnica, é encontrar pais para as crianças e não crianças para os pais. Quando a gente entende, né, esse cenário, a gente faz esse recorte da realidade que nós estamos vivendo, a gente não fica perdendo tempo e nem fica numa espera que muitas vezes é angustiante. A gente se depara com a realidade e entende, poxa, nesse perfil que eu quero, não dá, não vai acontecer. Ou eu teria que esperar aí muitos anos. Então, isso precisa me gerar uma reflexão para que eu possa perceber se eu estou disposto a esperar esse tempo todo. Se não, eu preciso começar a procurar ajuda, e aí os grupos de apoio trazem um apoio muito bom de fazer com que eu possa entender melhor como que é a adoção de uma criança mais velha, uma adoção de criança com irmãos, uma criança com perfil diferente. E aí talvez com essa formação, com esse apoio, eu me abra, né, a
a fazer uma adoção num perfil diferente. Não é que tem que ser dessa forma, né? Mas eu tenho que lidar com a realidade. E uma forma de mudar a realidade, né? Nesse caso, a realidade do adulto, é buscando informação, buscando apoio que os grupos de apoio podem fornecer. Aqui, para vocês entenderem um pouco como funciona a estatística, né? Então, você vai preencher essa parte ali de fonte, o estado, qual é o fórum, o órgão julgador é o fórum. E você vai sempre colocar ali o que você está pesquisando. E ele vai te trazer, dentro desses filtros, as crianças que existem naquela localidade. Como é um campo que tem infinitas possibilidades, a gente aconselha que vocês entrem lá e façam esses jogos aí, essas pesquisas, para poder entender melhor como funciona o sistema. Aqui a gente também deixa o nosso e-mail, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, que a gente vai abrir agora para as perguntas, mas caso vocês tenham alguma dúvida que não foi esclarecida durante a live, vocês podem mandar e-mail tanto para nós, quanto para o Acolher, e que está aqui também o e-mail, e vai ser um prazer responder a vocês essas questões todas. Nós, assim como muitos de vocês, estamos no mesmo barco, né? E a gente pode se ajudar simplesmente trocando informação. E essa informação, ela é gratuita, a gente pode compartilhar. Quanto mais a gente compartilha, a gente estuda, a gente aprende, a gente cresce nessa fase de maturidade do processo de adoção. E a gente faz com que essa etapa, muitas vezes, de quem já é habilitado, né, chamada essa espera da chegada do filho, deixe de ser uma espera passiva e passe a ser uma espera ativa. Então, quando a gente começa a trocar essas informações, buscar informação, participar de eventos, lives, ler livros, encontros, a gente torna essa espera ativa e a gente diminui um pouquinho dessa ansiedade que naturalmente acaba, na verdade, acometendo a todos nós. Bom, a gente vai, então, abrir aqui o chat, né, Acho que a Cecília vai passar, né? Para ver aqui. Cecília, você anotou alguma coisa? Então, a Fernanda perguntou, deixa eu ver, se estão acontecendo as entrevistas presenciais ou não. Se estão acontecendo entrevistas nesse período de pandemia. Fernanda, alguns fóruns, né? O Brasil é muito grande e em cada lugar tem uma situação atualmente. Alguns fóruns já voltaram a fazer entrevistas presenciais. Tem outros que estão começando a fazer algumas atividades online. Recentemente, né, essa semana mesmo, o HSP, que é a Associação dos Grupos de Apoio aqui do Estado de São Paulo, protocolou aqui no Tribunal do Estado de São Paulo um pedido para que as entrevistas voltem a acontecer, ainda que de forma virtual, porque aqui em São Paulo ainda não tem um posicionamento sobre isso. No Rio, me parece que está voltando, e em alguns estados do Nordeste parece que também já voltou, mas não é unificado. Então, tem que verificar lá na vara, onde você tem o seu processo, se já foram retomadas as atividades de entrevista ou não, e como que vão ser feitas daqui por diante. Isso é uma particularidade de cada vara, né? Então, é importante entrar em contato com a sua vara para poder verificar como é que eles estão procedendo nesse período, né? Tá. Aí tem a Patrícia perguntando que depois que ela fez o pré-cadastro, se ela pode mudar quanto à escolha da criança. Acho que vocês já falaram, né? Mas se quiser reforçar. Vale a pena reforçar. Lembrando que o perfil da criança, né, ele não é fixo, ou seja, porque eu conversei ali, eu fiz, principalmente no pré-cadastro, e vai ser dali para o final, né? Você ainda vai ter a oportunidade de conversar com a equipe técnica, né, com a assistente social, com a psicóloga, e aí você moldar, porque a equipe técnica ela vai te auxiliar a entender se realmente é aquele perfil que você deseja, porque talvez nem você mesmo tenha certeza que é aquele perfil. Então, ela vai te trazer informações, ela vai te dar a oportunidade de tirar dúvidas que vão auxiliar você
a refinar esse perfil. E aí ele, junto na conversa com essa equipe técnica, você vai bater o martelo com o perfil. E aí a mudança que for necessário fazer, você faz ali junto à equipe técnica. E a Patrícia ainda pergunta, por ser um cadastro nacional, a adoção é somente para crianças dentro de cada região, a vara responsável? Ela também, vocês também já falaram sobre isso, mas se quiser reforçar também... Depende do perfil, Patrícia, sempre vai depender do perfil. Geralmente, crianças de 0 a 5 anos são adotadas na sua própria cidade. É muito raro vir de outro lugar, porque elas são absorvidas naquele local. Para vir de outro estado, tem que ser crianças maiores. Aí temos o Dionísio, eu não entendi muito bem, Dionísio, se você quiser... Eu entendi a pergunta Entendeu? dele. Tá, então... Isso aqui é um equívoco clássico do SMA. Ele pergunta da adoção compartilhada. Quando a adoção é compartilhada, pode ter um filho com aceito irmãos. Não, não pode. Em primeiro lugar, porque a adoção compartilhada ela não existe na lei, ela não existe no ECA. Isso é uma adaptação que as varas fazem e depende de uma série de questões, né? Então, não existe um compromisso formal da adoção compartilhada. Para quem não sabe, a adoção compartilhada é assim, tem um grupo de 4 irmãos. E aí o juiz, por uma questão lá que está difícil encontrar adotantes para esses 4 irmãos, ele divide os 4 em 2 grupos de 2 crianças. E aí ele procura 2 famílias que cada uma vai adotar 2 crianças. E vão ter o compromisso de manter um vínculo, manter uma relação, né? Eles vão ser irmãos, mas vai ser como se fossem primos. Eles vão se ver de vez em quando, no final de semana ou outro, nos aniversários e tal. Mas esse compromisso é um compromisso moral, não é uma obrigação jurídica. Não tem essa obrigação na lei e não tem como isso ser feito. Então, no SMA não existe essa possibilidade. Se você colocou um filho, não tem como ser aceito irmão. O seu cadastro pela equipe técnica, se você falar que aceita uma adoção compartilhada, isso vai ser especificado com a equipe técnica naquele campo de observações. Então, vamos supor que eles encontrem um grupo de 3 crianças e uma família para ficar com 2 e uma outra criança separada, talvez essa outra criança separada vá para você. Mas o seu campo vai estar uma criança e não aceita irmãos. Se tiver o sim, é um equívoco do sistema que o CNJ está corrigindo, está pedindo para as varas corrigirem todos os dados que estão equivocados. O sistema está verificando essas incongruências para serem retificadas. E lembrando, né, que o sistema, o SMA, ele é um sistema relativamente novo, né, tem basicamente 1 ano. E por isso é muito importante que nós, pretendentes à adoção, habilitados, façamos esse trabalho, essa lição de casa, de verificar todos os dados e solicitar à equipe técnica que faça as adequações que forem necessárias para que nós possamos aí fazer com que essa ferramenta seja cada vez mais utilizada. Por quê? Se nós não fizermos a nossa parte, né, corremos o risco de esse super investimento que foi feito para desenvolver esse sistema seja deixado de lado. E essa ferramenta ela tem um super potencial de alinhar todas as informações, de trazer transparência, de fazer com que a coisa ande, né, numa velocidade que seja coerente para todo mundo. Então, é importante que a gente faça o nosso papel de verificar as informações que nos cabem. Bom, temos agora a Marcela, né? Ela coloca assim, quantidade a ser adotada, 1, aceita irmão, sim, e uma situação que não pode ser... É o que a gente acabou de explicar, que não pode ter 1 e aceita irmãos. Para ter o sim do aceita irmãos, tem que ser de 2 para cima. No mínimo 2. Certo. Aí, acho que a última da Nara... Por que a fila do CNA não leva em consideração as características das crianças, da criança? Então, não é que não leva em consideração. A fila, ela é dos pretendentes, né? Então, a classificação, ela é feita dos pretendentes pela data de habilitação.
Os dados das crianças, eles estão armazenados no SMA, mas eles não ficam disponíveis, a gente não tem acesso. Eles são armazenados pelo fórum e o sistema, ele pega a criança e procura alguém que tenha um perfil que se encaixe com essa criança. Por isso que a fila é pelo pretendente, porque o sistema está sempre buscando alguém para essas crianças, o tempo todo. Ele roda toda noite, então toda noite foram incluídas crianças e pretendentes, toda noite ele vai fazer uma busca. Então, para cada criança que tiver lançada no sistema, ele vai procurar se existe um pretendente naquele perfil. E a ordem é uma ordem não é de preferência, mas de busca, colocação, né, dos pretendentes, porque a criança, ela não tem ordem. Não tem uma criança que é mais importante do que a outra. Todas as crianças são importantes. E é muito importante que se ache uma família para todas elas. Então, elas não estão classificadas numa ordem cronológica. Elas estão o tempo todo sendo buscadas para alguém que consiga adotá-las. É como se todas as crianças estivessem na mesma posição, só que o que muda é a posição do pretendente. A Nara colocou aqui, sim, eu quis dizer as características da criança pretendida, acrescentando aí nessa pergunta. Então, essas informações da criança, o fórum tem, né, a equipe técnica que vai ter. Não é disponibilizado para os pretendentes, porque não é uma escolha, assim, como a gente vai lá no mercado e escolhe um produto de tal marca, de tal tantas gramas e assim por diante. Então, a equipe técnica, de posse dessas informações, vai procurar um pretendente que esteja disposto a adotar uma criança com aquelas características, porque senão vira escolha, né? Eu quero essa e aquela. Então, é a equipe técnica que vai avaliar uma série de outras informações, inclusive as características pessoais dessa criança, para verificar se, de fato, aquele casal ou aquela pessoa ela está apta a adotar aquela criança com aquelas características específicas. Não sei se respondemos a pergunta. Agora, o Paulo, ele pergunta se vocês acham que o sistema otimizou o tempo do processo no geral. O SMA, ele não tem a ver com o processo de habilitação. Então, ele não vai agilizar o processo de habilitação, né? Porque o processo de habilitação é antes do SMA, então não tem nenhuma relação. O SMA, ele é depois que você tiver habilitado, ele vai estar lá buscando uma criança, né? Dentro dos perfis. Não dá para a gente dizer se otimizou, porque as variáveis são enormes, né, do perfil dos pretendentes e das crianças reais que existem no sistema. O que a gente pode dizer é que existem lá as estatísticas de quantas adoções foram feitas desde que o sistema foi implantado. Foram muitas. Então, eu não tenho aqui o número agora nesse momento, mas se você colocar lá em estatística, eles têm todas as informações de quantas adoções foram feitas desde que o sistema existe. Então, dá para você ter uma ideia real aí de como está funcionando. A Cláudia e a Patrícia também, acho que complementa uma outra, estão pedindo para vocês contarem um pouquinho sobre o processo de vocês e em quanto tempo vocês foram habilitados depois da entrega da documentação. Eu só vou pegar aqui, o Dionísio fez uma ponderação, só para encerrar o assunto dele, aí a gente conta do nosso processo. Dionísio, eu entendi que você não fez uma pergunta, que você fez uma afirmação, e eu vou insistir com você, está errado. Você pode verificar isso no CNJ. Quando você entra lá no site do CNJ, você consegue mandar um e-mail para a ouvidoria do CNJ, pedindo esses esclarecimentos. Além disso, tem um tutorial lá. É só você pesquisar que você vai encontrar. E tem todo um manual do sistema e como ele funciona. O que acontece? Como a gente falou, o sistema é novo. E o CNA, que era o sistema antigo, ele era muito diferente do que é o SMA. Então, o que está acontecendo? As varas estão em adaptação de um sistema para o outro. Todos nós que trabalhamos com qualquer tipo de sistema, sabemos, né, quando muda, é uma dificuldade para a gente mudar, né, de um sistema para o outro. Todo mundo já passou por isso na vida. E até a gente conseguir se adaptar a um novo sistema, isso leva um tempo.
As varas estão nessa fase de adaptação, elas estão numa fase agora de saneamento de dados, o CNJ está pontuando esses equívocos, porque no CNA era assim. Então, quando a vara diz para você, não, mas é assim, é porque era assim. No CNA. No CNA. E não é mais assim. Não é CNA. Não é CNA. E eles precisam mudar essa informação. No nosso cadastro, teve 3 equívocos muito sérios. E um deles passou um ano inteiro sem a gente perceber. E olha que a gente estuda bastante o sistema, participo de todas as lives que falam do sistema, direto com quem criou o sistema, para entender ele. Então, e mesmo assim eu não percebi, nem o Alisson, né, e nem a nossa vara. Demorou muito tempo para a gente entender alguns erros. E conversamos com o pessoal do sistema que criou, e conversamos com a vara entrou em contato com eles, e aí sim eles esclareceram que realmente estava equivocado e fizeram alteração. Então, em algum momento, a vara vai alterar isso, mas precisa que nós, pretendentes, informemos para eles, olha, eu pesquisei lá no CNJ, vi isso, vocês podem verificar com o setor de suporte, né, porque me parece que tem aqui um equívoco nessa questão, e eles vão verificar para poder alterar. Quer contar um pouco da história? Conta. Não, mas conta. Bom, nós demos entrada no nosso processo em junho de 2018. Em outubro de 2018, nós fizemos a entrevista com a psicóloga, e em fevereiro de 2019, nós fizemos a entrevista com a assistente social. E em julho de 2019, saiu nossa sentença de habilitação. Então, o nosso processo todo levou um ano, basicamente. A gente já está no sistema, no SNA, há um ano e meio, não, menos de um ano e meio, né? Um ano e alguns meses. E é isso, estamos aí no aguardo aí dos nossos filhos. E quando a Raquel mencionou, né, que nós demoramos a perceber esse equívoco, é que, na verdade, nós fomos informados de que era essa a forma correta de que tinha que estar. Não é que passou desapercebido. É que, conforme a gente foi estudando, participando de eventos, entrando em contato com pessoas da área, aí sim a gente começou a perceber que havia uma divergência. E, então, nós fomos atrás, nós perguntamos, chegamos a pessoas que realmente têm propriedade para poder falar sobre o sistema e a informação que estava, e aí, então, nós constatamos que a informação que havia sido colocada no nosso, ela estava divergente. E foi então que entramos em contato com o fórum, explicou toda aí a situação, e aí entrou nessa fase que a Raquel mencionou, né? Olha, não, mas aqui é assim, é assado, não é. Solicitamos que verificassem isso junto à equipe competente, né? Alinhassem a informação, e aí depois de um tempo, ou seja, depois de maturar essa informação junto à equipe técnica, aí sim foi constatado que, de fato, a informação que estava no nosso cadastro, ela estava equivocada. E aí, a partir dessa nossa insistência, que veio a partir de uma formação, a gente conseguiu fazer a atualização. Do contrário, o nosso perfil continuaria errado, né? Então, por isso que a gente insiste muito nessa questão de ter que ir atrás, perguntar, questionar, e não é no sentido de ser chato, é de colaborar com a equipe também. Como a Raquel mencionou, está passando por esse processo de transição e que pode haver uma divergência de interpretação mesmo. Então, por isso que é importante que a gente faça a parte que nos cabe de revisar, participar de tudo que é possível com relação à adoção para contribuir com o alinhamento do nosso perfil. Bom, caminhando aqui para o final, né, nós temos mais acho que é uma consideração da Amanda, né, apenas informando que o novo sistema SNA não tem campo para deficiências físicas e mental leve, moderada e grave, como era no sistema antigo. Eu e minha esposa, quando nos habilitamos, colocamos que aceitamos deficiência física e mental leve, porém recebemos ligações para crianças em um alto
em um grau alto, que não estava no nosso perfil. Fomos no fórum e nos indicaram a retirar as deficiências, pois como estava sim nos campos para deficiências, eles ligariam várias vezes para todos os tipos de deficiências, e não só para as leves, que é o nosso caso. Tiramos as deficiências e a psicóloga colocou em um campo de observação as deficiências leves que aceitamos. Só espero que quando haja consulta do nosso cadastro, que realmente apareçam essas observações. Bom, um comentário em cima do que a Amanda colocou, vou tentar conduzir uma reflexão, né? Então, olha só, o SMA, ele de fato ele não tem esse campo, né, para deficiências leve, moderada e tudo mais. O que ele tem é aceita ou não aceita. E dentro do aceita consta leve, moderada e grave. E dentro do não, é não, não tem o que se discutir. Se eu aceito, no caso de vocês, né, vocês aceitam deficiência leve e consta lá no cadastro de vocês que não, quando é que vão encontrar vocês quando aparecer uma criança com deficiência leve? E aí que está a reflexão. O sistema, ele tem uma limitação. Quem faz esse pente fino, né, de saber se de fato é o momento de ligar para o casal ou para a pessoa, é a equipe técnica que vai avaliar. Então, quando você coloca, por exemplo, que não, o sistema não vai te encontrar para deficiências leves, porque você colocou que não está aberto. Então, teria que ser feito um trabalho por parte da equipe técnica de angariar, né, essas crianças manualmente para encontrar uma criança que esteja no perfil de deficiência leve para poder ligar para vocês. Pelo sistema não vai dar match. É porque a gente precisa entender, sistema é matemática, né? Ele não tem tantas possibilidades assim. É sim e não ali no SMA, não tem tantas coisas. Se você coloca sim, ele vai achar você para tudo aquilo que você falou sim. Se você falou não, ele não vai te achar. Quem tem que fazer esse pente fino, como disse o Alisson, é a vara, né? Seja ela qual for, tanto a sua quanto a outra, né? Então, sei lá, você está aberto para outros estados. E aí eles deram match lá e aí vão ver, mas era uma deficiência grave. Eles conseguem ver o campo de observação. Então, a orientação do CNJ é que esteja sim, e nas observações esteja escrito lá, só aceita leve. É o contrário do que foi feito com você. Colocou não e aceita leve. O não, ele nunca vai te encontrar. O sim, com a observação, ele vai te encontrar. Se existe essa dúvida, manda para o CNJ, para a ouvidoria, fala tudo isso que você contou, que você conversou e tal. E que está com dúvida ainda. Né, e que você continua com essa dúvida e pede essa orientação. E qualquer coisa, conversa de novo com a vara, pede para a psicóloga conversar com o técnico de suporte do CNJ. Não é fácil, gente, não é simples, precisa ter muito cuidado, muito cuidado na forma de falar, né? Não chega lá acusando ninguém, vocês erraram. Você nunca vai conseguir nada de ninguém dessa forma. A gente tem que lidar com as pessoas de uma maneira gentil, né? Olha, eu realmente estou buscando, eu tenho interesse, eu tenho buscado informação, estou participando dos grupos de apoio. Eu verifiquei essa questão. E gostaria que vocês verificassem também com a equipe de suporte. Eles têm uma equipe de suporte de TI para verificar isso. E aí eles precisam ir atrás dessa informação. E aí eles têm condições de te dar um retorno, assim, com uma lógica mesmo. Olha, é assim, assado, por isso, baseado onde está a informação em tal lugar. Assim, não é um achismo, né? O sistema, como a Raquel mencionou, ele é uma lógica, né? Então, alguém construiu, ele foi programado e alguém criou ali o sistema. Então, alguém sabe o que pode sim, o que pode não. Então, para isso tem equipe de suporte para poder tirar essas dúvidas. Bom, gente, é isso. Vamos encerrando, que já estamos na nossa hora, né? Agradeço muito, Alisson e Raquel. Foi um prazer, muito esclarecedor.
Agradeço a todos os que tiveram aqui com a gente nessa hora e meia, né? Só finalizando, deixa eu ver. O Paulo pergunta se a gente tem previsão para os encontros presenciais. Ainda não, Paulo. Enquanto não for seguro, a gente vai permanecer com os encontros online, né? Vocês podem acompanhar tanto no Facebook quanto no Instagram, quanto no nosso site. A gente vai estar informando a programação dos nossos encontros, né? E aí eu estou vendo aqui que o Ricardo perguntou que fórum que vocês são, Raquel e Alisson, é Santo Amaro. Santo Amaro. Santo Amaro. Então, gente, muito obrigada a todos e todas por essa noite, e a gente vai nos ver nos próximos encontros. Parabéns, foi muito bom, muito obrigada. Nós esperamos que tenhamos contribuído mesmo. Essa é a ideia, que a gente possa se fortalecer e todo muito mundo didático. crescer junto. Ótimo. A gente que agradece a oportunidade, a parceria com a Colher. Muito obrigada. Tá bom, gente. E o que vocês tiverem ainda de dúvida, pessoal, pode mandar por e-mail que a gente responde. E não esqueçam de, só um minutinho, não esqueçam de fazer a avaliação naquele link, que é por ali que a gente vai mandar as declarações de participação. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Cecília, só para te lembrar de finalizar a gravação. Sim. Cadê?